Fala galera, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, muito boa madrugada. Só questões de concurso chegando aqui na área. E hoje a gente vai começar a sequência de aulas aí do Estatuto do Servidor de Valença. Eu vou separar essas aulas aí em etapas para o estudo não ficar tão massivo. E eu vou pedir a você que, se você gostar do conteúdo, você deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clica aqui no sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo, ok? Então, eu vou deixar também um material aqui na descrição, material de apoio. Se você quiser comprar um material com preços super acessíveis, eu vou deixar 70 questões do Estatuto do Servidor, 61 questões da Lei Orgânica de Valença e o Regimento Interno de Valença também, ok? 82 questões do Regimento Interno. Você pode comprar elas separadamente ou pode comprar elas no combo com valor promocional, ok? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para a aula, vamos para cima. Fala, concurserianos e concurserianas do meu Brasil. Voltamos mais uma vez aí com a aula 4 do Estatuto do Servidor. Deixa eu só passar um recadinho rápido aqui para você que vai fazer esse concurso de Valença. A gente tem aqui alguns materiais que realmente, se você encontrar igual, eu te digo que você está em um universo paralelo. Beleza, olha só o que a gente tem aqui de novidade. Além das nossas questões, né, comentadas, temos aqui 61 questões da Lei Orgânica, 70 questões e você ganha mais 70 grátis. Tem 82 questões do Regimento Interno e tem os cards ilustrados do Estatuto do Servidor com áudio, tá? Então você pode estudar o Estatuto do Servidor ouvindo o áudio da explicação de cada artigo, tá? E agora a gente tem uma novidade aqui, ó, para agente administrativo B. Agente administrativo B. Então a gente colocou lá, eu vou deixar aqui na descrição. A gente colocou 50 questões dos conhecimentos específicos, né, para agente administrativo, 50 questões de português, 50 questões de regimento interno e 50 questões do Estatuto do Servidor. Então você tem esse material aí disponível para você, quem vai fazer agente administrativo B, tá? E policial legislativo, a gente tem um material exclusivo também, que são 30 questões de conhecimento específico, 20 de regimento interno, são 20 questões da Lei Orgânica do município e 10 questões do Estatuto do Servidor. Beleza? Então você tem tudo isso daí, eu vou deixar aqui na descrição. Se você quiser adquirir para ajudar o titio, você pode adquirir. E aí depois, quando você tomar a posse lá, você me chama para a gente comemorar. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a aula de hoje. A gente vai falar hoje da reintegração, né? Mas o que significa, né? O que significa reintegração? A palavra reintegrar significa o quê, né? A gente explica aqui tudo nos mínimos detalhes, porque o que você tem de acesso aqui, geralmente você tem acesso num curso pago. E a gente dá aqui, ó, de mão beijada para vocês, melzinho na chupeta, uma maravilha, uma tranquilidade. Então, reintegração, o termo reintegração, ele é, eu não sou professor de português, mas eu dou minhas cacetadas, tá? Então, o termo reintegração, ele é composto pelos seguintes elementos morfológicos. A gente vai pegar ali cada trecho da palavra. Então, o prefixo re indica repetição, retorno ou reestabelecimento de algo. Nesse caso, sugere o retorno a uma situação anterior. O radical integração, derivado do verbo integrar, que significa unir, incorporar ou incluir. No contexto da reintegração, está relacionado à ação de restaurar ou restabelecer algo que foi perdido ou interrompido. E no sufixo são, indica ação, processo, resultado. Nesse caso, forma um substantivo que representa a ação ou o processo de reintegrar. Por exemplo, morfologicamente o termo reintegração pode ser composto de re, prefixo, integrar, radical, e são, sufixo, representando a ação então de restabelecer algo que foi perdido ou interrompido. Então isso significa reintegração. O artigo 67 ele vai dizer o seguinte: a reintegração é o reingresso no serviço público
decorrente de decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. Então, nesse contexto, o termo reintegração ele vai continuar se referindo especificamente à ação de reingressar no serviço público. Ou seja, o abençoado ele vai retornar ao cargo ou emprego no setor público. Essa reintegração ela ocorre em decorrência de uma decisão administrativa ou judicial que reconhece a necessidade de restaurar o vínculo empregatício do indivíduo. Então, além do reingresso, o servidor ele também vai receber o ressarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento anterior. Isso significa o quê? Que o servidor ou funcionário que foi afastado injustamente ou de forma indevida, ele vai ter o direito a ser compensado financeiramente pelos danos causados durante o período em que esteve afastado do serviço, né? Ele vai ser aí indenizado no caso, né? Por exemplo, se um servidor público foi demitido sem justa causa e posteriormente a decisão administrativa ou judicial determina a reintegração, ele terá o direito de retornar ao seu cargo original e receberá o ressarcimento pelos salários e benefícios perdidos durante o afastamento. Beleza? Artigo 68. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, se este houver sido transformado no cargo resultante. Então, o artigo 68 ele afirma que a reintegração ela só vai ocorrer no cargo anteriormente ocupado pelo servidor, né, ou funcionário público, caso esse cargo tenha sido transformado ou modificado durante o afastamento. Então, a reintegração será feita no cargo resultante da transformação. O que significa, né? Que ao ser reintegrado, o servidor terá o direito de retornar ao mesmo cargo que ocupava antes do afastamento, mesmo que esse cargo tenha sofrido alterações ou tenha sido modificado de alguma forma. Então, a ideia por trás dessa disposição é garantir que o servidor seja restabelecido em sua posição original ou em uma posição equivalente, caso tenha ocorrido alguma mudança na estrutura organizacional. Por exemplo, suponha que um servidor público tenha sido afastado do cargo de assistente administrativo e durante o período de afastamento esse cargo tenha sido transformado em analista administrativo. Ao ser reintegrado, o servidor terá o direito de retornar ao cargo resultante da transformação, né? Ou seja, ao cargo de analista administrativo. Essa determinação ela vai buscar o quê? Preservar os direitos e a estabilidade do servidor. Vai garantir a reintegração, que ela seja realizada ali na posição mais adequada, considerando as alterações ocorridas durante o afastamento. O parágrafo 1 desse artigo, se caso estiver preenchido, o seu ocupante será exonerado, ou se ocupava outro cargo, a este será reconduzido, sem direito à indenização. Então, esse parágrafo 1, se o cargo, né, que o servidor ocupava antes do afastamento estiver atualmente preenchido por outra pessoa, o ocupante atual será exonerado, vai ser expulso. Tchau, tchau e benção. Isso significa que o servidor que está sendo reintegrado, ele tem a prioridade sobre o ocupante atual do cargo. E este último será removido do cargo para que o reintegrado possa retornar à sua posição original. Se durante o afastamento o servidor estiver ocupando outro cargo público devido à sua redistribuição, por exemplo, ele será reconduzido ao cargo originalmente ocupado. Então, o que quer dizer, né? Se durante o afastamento o servidor estiver ocupando outro cargo público devido à sua redistribuição, por exemplo, ele será reconduzido ao cargo originalmente ocupado. Beleza? Nesse caso, não haverá direito à indenização para o servidor que estava ocupando temporariamente outro cargo,
uma vez que sua recondução ao cargo anterior é um resultado da reintegração do servidor afastado. Beleza? Maravilha. Parágrafo 2. Se o cargo houver sido extinto, a reintegração se fará em cargo equivalente, respeitada a habilitação profissional, ou não sendo possível, ficará o reintegrado em disponibilidade no cargo que exercia. Então, nesse caso, são estabelecidas as seguintes condições de reintegração, né? Então, a reintegração ela será feita em um cargo equivalente, ou, né, será feita em um cargo equivalente ao que foi extinto. Isso significa que o servidor será colocado em um cargo que possua atribuições e nível hierárquico semelhante ao cargo anteriormente ocupado, considerando as habilidades e qualificações profissionais necessárias. Então é necessário respeitar a habilitação profissional do servidor na colocação em um cargo equivalente. O que isso implica? Implica que a reintegração ela será realizada em um cargo para o qual o servidor possua as qualificações e requisitos profissionais necessários. Então, se não for possível encontrar um cargo equivalente, ou se o servidor não possuir as habilidades profissionais exigidas para o cargo equivalente, ele será colocado em disponibilidade no cargo que exercia anteriormente. Ele vai ficar aguardando. A disponibilidade é uma situação em que o servidor permanece vinculado à administração pública, mas sem exercer efetivamente um cargo, aguardando possíveis oportunidades futuras de reintegração ou aproveitamento em outro cargo. Beleza? Então, o que essa condição ela busca garantir, né? Que mesmo diante da extinção do cargo anteriormente ocupado, o servidor ele seja reintegrado ou colocado em uma situação que respeite sua qualificação profissional e assegure a manutenção dos seus direitos e vínculo com a administração pública. Maravilha? Parágrafo 3. No caso de decisão judicial, o decreto de reintegração será expedido no prazo máximo de 30 dias. Então, isso significa que, uma vez que uma decisão judicial seja emitida, reconhecendo o direito à reintegração do servidor, a administração pública tem um prazo máximo de 30 dias para emitir o decreto de reintegração. O decreto é um documento oficial que formaliza e oficializa a reintegração do servidor ao seu cargo anterior. Então, essa determinação ela vai visar o quê? Garantir a reintegração, que ela seja efetivada, né? Dentro de um prazo razoável, após a decisão judicial, evitando ali o quê? Atrasos indevidos ou descumprimentos da decisão judicial. Beleza? Então, o artigo 69, o servidor reintegrado será submetido à inspeção médica. Então, ele vai estabelecer que o servidor, quando for reintegrado, ele deve passar por uma inspeção médica. Isso significa que, após a reintegração, o servidor será submetido a um exame médico ou avaliação de saúde para verificar a sua aptidão para exercer as funções do cargo. Então, a inspeção médica ela tem como objetivo avaliar, né, se o servidor tem condições físicas, mentais adequadas ali para desempenhar suas atividades no trabalho. Então, essa medida ela visa proteger tanto a saúde e o bem-estar do servidor, como a eficiência e a qualidade do serviço público. Beleza? Então, o resultado também da inspeção médica, ele vai decidir, ele vai determinar se o servidor está apto para retornar ao trabalho imediatamente. Se precisa de algum tipo de acompanhamento ou tratamento médico específico, ou se há necessidade de ajustes ou adaptações, né, em suas funções devido à limitação ou condição de saúde. Então, a inspeção médica é uma prática comum em processos de reintegração e visa garantir que o servidor esteja em condições adequadas para retornar às suas atividades laborais de forma segura e saudável. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco da promoção. Promoção é basicamente o que você escuta por aí, né? Promoção, a pessoa vai subir de cargo, um cargo hierarquicamente maior do que ele está. Mas tem algumas observações que a gente vai ver aqui agora. O artigo 70, a promoção é a elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela que pertence, dentro da mesma série de classe, de maior grau de responsabilidade
e maior complexidade de atribuições, obedecido o interstício na classe e as exigências a serem instituídas em lei, né? Então, aqui o artigo 70 ele vai definir que a promoção como é a elevação, né, do servidor para uma classe imediatamente superior àquela que ele está atualmente, né? Então, a promoção ela vai implicar em uma progressão na carreira do servidor, sendo o reconhecimento de sua evolução profissional. Então, ela ocorre quando o servidor alcança um nível maior de responsabilidade e complexidade de atribuições, geralmente relacionados ao seu cargo ou função. Então, para que a promoção seja concedida, é necessário que o servidor tenha cumprido aí alguns requisitos, como tempo mínimo de permanência na classe anterior, né? E alguns outros requisitos que a gente vai falar mais para frente, conforme estabelecido pela legislação. Então, pode ser estabelecido outras exigências em lei, como a participação em cursos de capacitação, aprovação em avaliações de desempenho, entre outros critérios. Parágrafo 1. Serão passíveis de serem ocupados por promoção ou cargos cuja atribuição exijam experiência prévia do exercício de outro cargo. Calma, respira. Eu sei que é muita informação, mas você está aqui recebendo uma aula tranquila, uma aula serena, uma aula em que você com certeza vai conseguir gravar os assuntos, vai conseguir assimilar o que você está estudando, e tem nossos materiais também para te dar apoio, tá? Então aqui nesse canal você tem um completo apoio total, beleza? Então serão passíveis de serem ocupados por promoção ou cargos com atribuições de experiência prévia no exercício do outro cargo. O que quer dizer? Então, vamos considerar um exemplo prático para a gente ilustrar essa situação. Suponhamos que em uma instituição pública existem dois cargos: assistente administrativo e analista administrativo. O cargo de analista administrativo possui atribuições mais complexas e exige um nível mais elevado de conhecimento e experiência. De acordo com esse parágrafo, então, para ser promovido a analista administrativo, um servidor precisa ter adquirido experiência prévia no cargo de assistente administrativo, né? A experiência no cargo anterior permite que o servidor desenvolva habilidades, conhecimentos e competências necessárias para desempenhar com eficiência as tarefas mais complexas e responsabilidades do cargo de analista administrativo. Portanto, se um assistente administrativo possui experiência adequada e atende aos demais critérios estabelecidos para a promoção, ele poderá ser promovido ao cargo de analista administrativo, que exige uma experiência prévia. Beleza? Parágrafo 2. A promoção será feita mediante aferição do mérito dentro de titularidades de cargos cujo exercício proporcione a experiência necessária ao desempenho das atribuições dos cargos referidos no parágrafo anterior. Então, isso significa que para ser promovido, o servidor precisa demonstrar mérito, ou seja, ele tem que ter um desempenho excepcional em seu cargo atual. A avaliação do mérito considera fatores como competência, eficiência, produtividade, capacidade de liderança, iniciativa, entre outros critérios ali relevantes para o desempenho das atribuições do cargo em questão. Além disso, a promoção será realizada entre titulares de cargos, né, que proporcionam a experiência necessária para o desempenho das atribuições do cargo para o qual ocorrerá a promoção. Então, isso significa que o candidato à promoção ele deve ter adquirido a experiência requerida por meio de exercícios de cargos anteriores que ofereçam a oportunidade de desenvolver as habilidades, né, e os conhecimentos necessários para o cargo em promoção. Então, por exemplo, suponha que um órgão público tenha 3 cargos: auxiliar administrativo, assistente administrativo e analista administrativo. Para ser promovido de assistente administrativo para analista administrativo, é necessário ter adquirido a experiência necessária através do exercício do cargo de auxiliar administrativo, que proporciona a base para o desenvolvimento das atribuições de analista administrativo. Entendeu? Então, para cada cargo precisa existir uma experiência anterior para você poder evoluir. Então, dessa forma, estabelece que a promoção ocorrerá
com base na avaliação do mérito entre os servidores que possuam a experiência necessária adquirida em cargos anteriores relevantes, né? Então precisa ter ligação também, né? Visando selecionar os candidatos mais qualificados e aptos para assumir as responsabilidades do cargo promovido. Beleza? Então, o 3, as exigências a serem instituídas em regulamento para a classificação da promoção não poderá dispensar a aplicação de provas relativas ao conhecimento específico das atividades de carreira. Maravilha? Estou falando um pouco rápido, né? Mas essa aula vai ficar disponível aí para você. Você pode assistir ela 300 milhões de vezes se você quiser, tá? Então, o parágrafo 3, ele significa que ao definir ali os critérios, né, os requisitos para a promoção, o regulamento ele deve incluir a aplicação de provas que avaliem o conhecimento específico das atividades relacionadas à carreira em questão. Então essas provas têm como objetivo o quê? Vai verificar, né, se o candidato possui ali um conhecimento necessário para desempenhar a função, né? Para ver se ele vai desempenhar adequadamente as atribuições do cargo, né? Então, essas provas podem abranger diversos aspectos, como conhecimentos técnicos, legislação, normas de regulamentos na área de atuação, né? Entre outros temas relevantes para a carreira em questão. Então, a aplicação das provas permite uma avaliação objetiva do nível de conhecimento do candidato. Vai proporcionar uma base sólida ali para a classificação e seleção dos servidores aptos a serem promovidos. Ok? Parágrafo 4. Poderá ser aplicada a promoção em conjunto com a prova de que trata o parágrafo anterior, o sistema de avaliação de mérito utilizado para a progressão horizontal. A gente vai falar dessa progressão horizontal mais para frente, tá? Mas só vou te passar aqui um apanhado geral. Então, o parágrafo 4, o que significa, né? Que juntamente com a prova que avalia o conhecimento específico das atividades da carreira, então, poderá ser utilizado ali um sistema de avaliação de mérito para progressão horizontal, né? Então, a progressão horizontal é um mecanismo de evolução na carreira em que o servidor progride para uma classe ou nível remuneratório superior com base na avaliação do seu desempenho. E ali vai fazer a avaliação das competências, dos resultados alcançados, enfim. Dessa forma, então, o sistema de avaliação de mérito, utilizando aí a progressão horizontal, pode ser aplicado à promoção, fornecendo uma avaliação mais abrangente do servidor, considerando não apenas o seu conhecimento teórico, mas também suas habilidades, competências, desempenho e contribuições efetivas no exercício de suas atribuições. Isso permite que a promoção ela seja baseada em critérios mais amplos, vai estar ali alinhado com a valorização do mérito, da experiência do desempenho profissional, né? Levando em consideração não apenas, né, o conhecimento ali verbal, mas também as competências práticas, né? Atividades do servidor ali atuando, né, no campo de guerra ali, no campo de batalha. Beleza? Vamos seguir. Parágrafo 5º, ainda falando da promoção. A promoção dependerá sempre da existência de vaga. Então, estabelece, né, esse parágrafo 5º, ele vai estabelecer que a promoção está condicionada à existência de vaga. Isso significa o quê? Que a promoção de um servidor para um cargo superior só poderá ocorrer se houver uma vaga disponível nesse cargo. Caso não haja vaga, a promoção poderá não ser realizada. Então, o 6, aplica-se à promoção os critérios e prazos estabelecidos para a progressão horizontal. Então, a progressão horizontal é aquilo que a gente já explicou, né? É um mecanismo de avanço na carreira em que o servidor progride para uma classe ou nível remuneratório superior com base em critérios específicos, como tempo de serviço, avaliação de desempenho e cumprimento de requisitos estabelecidos. O artigo 71 será de 2 anos de efetivo exercício intertício para concorrer à promoção. Então, esse artigo 71, o tempo mínimo de efetivo exercício necessário para ser elegível, né, para você conseguir uma promoção,
no mínimo você tem que ter trabalhado 2 anos, né? Isso significa que um servidor precisa ter completado 2 anos de efetivo exercício no cargo atual para poder concorrer à promoção para um cargo superior. Beleza? Então, molezinha, facinho. Agora vamos fazer um exercício para a gente ver como é que tá aí, né? Lembrando que esse exercício ele está no nosso material aqui embaixo. A gente pegou uma parte do exercício, colocou aqui para você conhecer mais ou menos como são as perguntas. Então a pergunta diz o seguinte: qual é a definição de reintegração de acordo com a legislação relacionada ao serviço público? Então olha só, ele vai colocar, a banca vai colocar a reintegração e ela vai misturar os conceitos. Então é a promoção de um servidor para um cargo superior com base em mérito? Não, né? Não. É a exoneração de um servidor por motivos disciplinares? Reintegração é isso? Não. A exoneração não é isso. Quando você fala de reintegração, você está falando de a pessoa voltar para algum lugar, né? Então, exoneração, o cara vai sair. O reingresso no servidor público decorrente de decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento? Pode ser. Está bem possível que seja. A transferência de um servidor para outro órgão ou localidade dentro da mesma organização? Não. Transferência é outra coisa, então é a letra C. O reingresso no serviço público. Sempre que você lembrar de reintegração, lembre de reingresso. E reintegração e reingresso é a mesma coisa. Então ele vai reingressar ao serviço público decorrente decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de prejuízo resultante do seu afastamento. Beleza? Então a gente fica por aqui hoje. Queria agradecer aí ao carinho de todos. Queria agradecer também aos nossos inscritos. É muito importante aí esse feedback que você dá pra gente, essa coisa positiva que vocês passam aí pra gente, que isso motiva a gente continuar fazendo essas aulas, porque isso daqui, você está vendo o resultado, mas por trás do resultado é uma equipe trabalhando para isso aqui funcionar. Então, assim, se você observar o processo, é muito difícil fazer isso daqui, né? É um processo assim que realmente a gente faz por amor, a gente faz para passar o conhecimento para que você seja feliz, porque Jesus disse que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando a gente proporciona felicidade, com certeza a gente está recebendo felicidade também. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau!